Panorama de mercado, dia 9 de abril, quinta-feira, mais um dia de alta nas bolsas, refletindo um cenário de recuperação de ânimo em relação ao acordo aí de cessar-fogo Estados Unidos e Irã. Apesar de ainda um cenário bastante incerto, de bastante instabilidade, notícias contradizendo esse cessar-fogo, os mercados seguem se recuperando. Petróleo aí um pouco mais comportado, S&P subindo, mercados emergentes especialmente subindo, com um enfraquecimento do dólar, com a curva de juros aí apontando para baixo. E o Ibov hoje renova mais uma vez sua máxima histórica, já havia renovado ontem, superando o patamar de 193 mil pontos, hoje superou o patamar de 195 mil pontos, chegando a bater aí no 195.513 pontos, ou seja, faltam apenas 4.500 pontos para o recorde do Ibov de 200 mil pontos. Pode ser aí já amanhã, dependendo da dinâmica do mercado, da euforia do mercado, se dados de inflação dos Estados Unidos vierem controlados, a gente pode ver sim o Ibov já amanhã batendo nessa marca de 200 mil pontos. É um valor realmente que deve chamar a atenção, dado que Ibov há muito tempo vem performando aí de maneira mais fraca, né, comparado com outros emergentes, e agora desde do segundo semestre do ano passado vem mostrando um belo rally, mostrando uma bela valorização. O Ibov então fecha com uma alta de 1,52%, fechando aos 195.129 pontos, renovando seu recorde histórico, tanto de fechamento quanto intradiário, e a gente segue agora mirando lá próximo dos 200 mil pontos, que é o alvo 2 desse pivô, que foi confirmado no dia 31 de março. Estamos vendo esse pivô aí buscar o primeiro alvo, né? Já bateu lá no 192.300, agora busca uma região próximo do 199.300. Então, muito provavelmente a gente possa ver nos próximos dias essa região dos 200 mil pontos sendo atingida no Ibov. O S&P também em alta, vem há vários dias aí consecutivos de alta, especialmente com ânimo maior depois do acordo de cessar-fogo. O S&P fechou com uma alta de 0,62%, venceu ali a região importante de resistência dos 6.800 pontos e agora fica mais livre para buscar sua máxima histórica. Do fechamento, né, até a máxima histórica, o S&P tem que subir 2,60% para alcançar esse patamar. Será que vai ser amanhã? A não ser que tenha efetivamente um acordo aí de paz, né? Talvez não seja um dia para uma alta tão expressiva. Pode ser que a inflação venha mais controlada, é um ânimo também adicional aí para o S&P começar a mirar a máxima histórica, está bem próximo já, mas é um percentual bastante relevante. Então vamos ficar atentos para ver se o S&P já amanhã vai encostar na região de máxima histórica ou uma correção virá antes, né, para um potencial novo pivô aí aparecendo nos próximos dias. O Dow Jones apresentou uma alta de 0,58, vai vencendo a média de 50 como uma resistência inicial, mira agora para o patamar dos 49.600 como a próxima resistência. O Nasdaq fechando com uma alta de 0,72%, vindo testar uma região de resistência na faixa dos 25.200. Se vencer, mira com a próxima resistência 25.800 e depois a máxima histórica em 26.182 pontos. O petróleo hoje trabalhando próximo da estabilidade, depois da forte queda de ontem de mais de 8%. Hoje a gente tem o petróleo trabalhando próximo do 0 a 0. Como eu disse, notícias desencontradas, algumas notícias positivas, outras notícias negativas. O Estreito de Hormuz vai fechar, vai abrir, vai atacar o Líbano, não vai. Israel mandando notícia, Irã mandando notícia, Estados Unidos mandando notícia. Tudo isso faz com que o mercado fique um pouco mais em compasso de espera em relação ao petróleo. Né? A gente ainda tem uma tendência de alta, mas se firmar a queda abaixo dos 97, 95 dólares, a gente pode começar a ver uma correção, efetivamente uma virada na tendência do petróleo, mas muito vai depender da dinâmica das tratativas aí nesse final de semana entre Estados Unidos e Irã. Minério de ferro lá em Singapura caiu forte, 2,42 de queda, no aftermarket deu uma aliviada ali, uma leve alta de 0,29, mas começa agora a trazer uma tendência mais pesada o minério. O volume aumentou, tem a região da média de 50 e média de 200, aí próximo dos 102 dólares como suporte imediato, perdendo, mira região dos 98 dólares. Metais preciosos, o ouro, depois de deixar um candle feio ontem, estava subindo forte, fechou quase no 0 a 0, hoje subindo próximo de 1%, ainda né, não concretizou um pivô
muito relevante aqui, o volume está fraco, então a gente tem que ver o ouro com uma dinâmica mais forte para trazer efetivamente no curtíssimo prazo uma reversão de tendência, poder buscar a região dos $4.900. Caso volte para baixo da média de 9, a gente pode voltar a ver esse ouro aí arrefecendo para patamares lá próximo de 4.300. A prata também subindo hoje 2,19%, assim como o ouro deixou um candle feio ontem. Precisa firmar acima dessa região dos $76 para vir testar próximas regiões aí. No caso aqui, média de 50 e $80, lá em cima a região dos 88 como um topo do início de março. Criptomoedas também reagindo positivamente hoje, o Bitcoin sobe 1,73% depois da queda de ontem. Está começando a mirar no topo do movimento de março, lá na faixa dos 75, 76 mil dólares, mas ainda sem muita empolgação. As criptomoedas seguem bastante travadas aí já há alguns meses, né? Segue bastante travada já há alguns meses aí as criptomoedas. Vamos passar agora para o Ethereum. O Ethereum hoje subindo aí 1,24%. Também depois da queda de ontem tem espaço para vir buscar região dos 2.370, 2.400. Mercado se recuperando, com ânimo por conta de cessar-fogo, mas ainda muitas incertezas no radar podem trazer uma sexta-feira mais fraca, uma sexta-feira mais de mercado com risk-off. Tudo vai depender também, além das tratativas da guerra, do cenário de inflação amanhã, né? Inflação vier estressada, inflação vier acima do consenso, essa realização pode acontecer de maneira mais pujante. Se a inflação vier no consenso ou abaixo mesmo, a gente pode continuar tendo ânimo com curvas de juros para baixo e bolsa para cima. Vamos aguardar então esses dados de inflação americana que sai às 9h30 e às 9 tem também inflação aqui no Brasil. O mercado está olhando muito Estados Unidos, muito a guerra. Então mesmo um cenário onde a gente veja uma inflação relativamente tranquila aqui no Brasil, mas tranquila no sentido de ter uma redução de Selic logo em breve, esse cenário pode mudar se a inflação dos Estados Unidos vier muito forte, se houver notícias negativas em relação à guerra. Então o foco está bem concentrado aí nesse Estados Unidos versus Irã nessa guerra, e mesmo com dados econômicos melhores do que esperado, a gente pode ter um cenário de correção se as tensões voltarem a se escalar. Vamos observar então, Ibov máxima histórica rumo aos 200 mil pontos, mas com bastante volatilidade no radar. Vejo vocês amanhã para um novo Panorama de Mercado. Grande abraço a todos, valeu!